Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o professor Rodolfo e juntos estamos diante dos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Gênesis. Eu te convido a fazer essa leitura e a orar comigo nesta manhã. Ó Altíssimo e poderoso Deus, ó Pai bendito, Pai santo, oramos para que o Senhor nos receba em tua presença nesta manhã. Arrependidos dos nossos pecados, Senhor, confessamos a ti que somos pecadores, que somos falhos, que estamos sujeitos ao pecado todos os dias. Somos inclinados para o pecado e para o mal. O nosso coração, ó Deus, é enganoso, corrompido que foi pelo pecado, pelo nosso pecado, por nossa culpa. Por isso, Senhor, arrependidos nesta manhã, nos colocamos diante da tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados, para pedir a purificação, a limpeza, a lavagem da água que é feita pela tua palavra. A tua palavra nos diz que nós somos limpos pela palavra que o Senhor nos fala. E é diante da tua palavra que estamos nesta manhã, diante da leitura da tua palavra, dessa leitura tão importante, Pai, que nos mostra a origem da queda, a origem do pecado. Nós oramos, Senhor, suplicando a tua misericórdia, suplicando a tua bondade, agradecidos, ó Pai, pelo plano da redenção, pelo plano da salvação, porque o Senhor já providenciou para si o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, inocente, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Enfrentou a cruz em nosso lugar, morreu, mas pela sua morte venceu o diabo. Então nós agradecemos a ti por essa tão grande obra. Agradecemos a ti pelos méritos que Cristo Jesus conquistou na cruz. E nós invocamos o mérito de Cristo nessa manhã. Nós invocamos esta verdade bíblica que tem poder de perdoar os nossos pecados, que tem poder de nos lavar, que tem poder de lavar as nossas vestes, esse sangue carmesim que verteu na cruz do Calvário. Lavados nesse sangue, somos mais alvos do que a neve, e nós te agradecemos por isso, ó Deus bendito, Salvador da nossa alma. Pedimos a ti também, Senhor, que nos revigore, que fortaleça-nos, ó Pai, pela tua palavra e pela força do teu poder. Senhor nosso Deus, nos ajuda a dizer não ao pecado, nos ajuda a resistirmos ao diabo. Queremos nos sujeitar a ti nesta manhã, para podermos assim, sujeitados a ti, sujeitos a ti, à tua palavra, aos teus mandamentos, aos teus preceitos, assim o diabo fugirá de nós. Ó Senhor nosso, porque é promessa da tua palavra. Ajuda o teu filho, a tua filha, que está orando comigo nesta manhã, Senhor. Pai de bondade, Deus de misericórdia, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para compreendermos as verdades da tua palavra. E compreendendo a tua palavra, que nós possamos, ó Pai, sermos fiéis pelos méritos de Cristo Jesus, pelo poder da tua palavra e seguir em frente, Senhor, como igreja que marcha, como igreja que milita, que luta pela fé que uma vez nos foi dada. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir até chegarmos ao alvo, à estatura de varão perfeito, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sê conosco nesta manhã, com cada um dos teus filhos e filhas, fortalecidos na força do teu poder e da tua palavra,
para enfrentarmos, ó Pai, mais um dia de luta, de batalha e com certeza de vitória, porque o Senhor está conosco. Nos prometeu assim e estaria conosco até a consumação dos séculos. Te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra lida, em nome do teu filho Jesus. Meus irmãos, o capítulo 2 que nós terminamos ontem, ele nos dá, no último versículo, a informação de que o homem e a mulher estavam nus e isso não os envergonhava, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Por causa da sua pureza e da sua santidade, sem ainda conhecerem o mal e o pecado. E o capítulo 3 inicia narrando como o homem caiu, como o homem decaiu da fé. E nós vamos pensar juntos em algumas questões aqui no capítulo de número 3. Toda a criação de Deus era boa. O próprio Deus nos deu testemunho disso nos 2 capítulos anteriores. Moisés não cita o diabo como mentor estratégico da queda do homem, mas a leitura e exame cuidadoso do restante das Escrituras nos ensinam que o diabo é criação de Deus. Ele foi criado bom e se rebelou contra o Senhor, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, 44, na parte B. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O ser humano foi criado com capacidade de liderar e exercer domínio sobre os animais, mas, no entanto, se deixou ser enganado pela serpente. A serpente foi criada boa também por Deus, com dons e habilidades especiais dadas pelo próprio Deus, mas Satanás a perverteu para os seus propósitos malignos, para se opor contra a humanidade. Até o momento que Adão e Eva guardavam a palavra e os mandamentos de Deus com fé, eles passavam diante da árvore, muitas vezes, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles passavam diante dela com o coração puro e não tinham tentação de pecar e de comer do seu fruto. A partir do momento que a serpente, usada por Satanás, lançou a sedução para a mulher, lançou dúvida no seu coração, o seu coração foi atingido pela palavra do diabo, dizendo que certamente não morreria e seriam como Deus se comessem do fruto. Entendemos pela declaração de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado é concebido primeiro interiormente, no coração do ser humano. Eva agora olha para a árvore com cobiça e viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para trazer entendimento. E isso se dá, em primeiro lugar, pela incredulidade, quando o ser humano deixou de crer e praticar a palavra de Deus, dando ouvido à palavra de Satanás. Nessa fase de sedução, de tentação e de engodo, ainda é possível abortar o pecado, que ainda não foi consumado. Porém, Eva não teve essa força. Ela comeu do fruto e deu a Adão, que também comeu, em sinal de queda da fé e da obediência à palavra do Senhor. O pecado corrompeu o ser humano e todos os seus sentidos foram deturpados. A depravação foi difundida por todas as partes da alma e do corpo do ser humano. Porém, a maior punição do pecado é a separação de Deus, o medo da própria presença de Deus e do juízo de Deus. No caso de Adão, ele chega a lutar contra Deus,
com a desculpa de ter sido a mulher dada a ele por Deus, a responsável pelo seu pecado. Ele se torna rebelde e acusa o próprio Deus como responsável do seu pecado. E quantas vezes nós, que somos descendentes de Adão e do seu pecado, nós somos formados nessa mesma escola, nessa mesma faculdade do pecado original. Estamos prontos a encontrar todo tipo de desculpas e máscaras na tentativa de encobrir o nosso próprio pecado. Deus sentencia ao homem, à mulher e à serpente. Apresenta prontamente o plano para a salvação do homem caído. A semente da mulher, Cristo Jesus, mais forte do que o diabo, desceu do céu, venceu a morte e o diabo na cruz do Calvário. Através dos méritos do nosso Senhor na cruz, a humanidade por fim vencerá o diabo, através da Igreja de Deus, do qual Cristo é o cabeça. No capítulo 4, a Bíblia começa a descrever os descendentes de Adão, que vão dar origem a todas as nações da terra. Um dos primeiros descendentes de Adão foi Caim, que assassinou seu irmão Abel e agiu de uma maneira muito parecida com a qual o seu pai também agiu, se rebelando contra Deus quando o confrontou pelo seu pecado. Adão sofreu aqui com o fruto do seu próprio pecado, pois um dos seus filhos é assassinado pelo outro. A tendência do homem caído é o pecado. A nossa natureza está corrompida, ela é má e se inclina sempre para o mal e para o pecado. Embora a maioria dos seres humanos não cheguem a pecar com toda a força possível, com todo o potencial possível de pecado, desde o início da civilização, a humanidade caída produz de tempos em tempos verdadeiros monstros, verdadeiros anticristos, cheios de maldade, cheios de malícia, homicídio e pecado, enchendo a taça da ira de Deus. O nascimento de Enos, no final do capítulo 4, filho de Sete, é um marco importante na civilização primitiva, pois se começou a invocar o nome do Senhor. Deus sempre terá os seus remanescentes, mesmo em meio a uma geração má, adúltera, corrompida e assassina. No capítulo 5, assim como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito em sua natureza, agora o homem caído e depravado, inclinado ao pecado e toda a maldade, não pode produzir outra coisa a não ser seres humanos conforme a sua imagem e semelhança, caídos, depravados e inclinados ao pecado e à maldade. Conforme já citamos, que Deus tem seus remanescentes, conhecemos também no capítulo 5 de Gênesis a breve história de Enoque, que andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o arrebatou, Deus o tomou para si. Também nessa geração nasce Noé, com a promessa de consolo e alívio. De Noé nasceram Sem, Cão e Jafé. Meus irmãos, esses capítulos que lemos nos mostra a misericórdia e a bondade de Deus, o grande amor de Deus para com o homem caído, que apesar de ter se rebelado contra a palavra de Deus, desobedecido à palavra de Deus, apesar da incredulidade do homem. Incredulidade é não dar crédito, não confiar na palavra de Deus, que havia deixado claro e específico que o homem não deveria comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E por sua incredulidade, desobedeceu a Deus, tentou encobrir o seu pecado, se rebelando contra Deus, quase que blasfemando contra Deus, acusando o próprio Deus do seu pecado. Assim somos nós, caídos e separados de Deus. Os homens desse século estão assim, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia,
avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Mas, porém, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, que apesar desse nosso pecado, apesar do nosso muito pecado, resolveu por ele mesmo, segundo o seu próprio conselho, salvar a humanidade perdida, traçar um plano de salvação para a humanidade. Com grande amor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele entrega, ele envia o seu filho único, unigênito, o filho unigênito de Deus. Ele é enviado, ele nasceu para morrer, para nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, fazendo a reconciliação. Nós que antes éramos inimigos de Deus, pela cruz de Cristo, fomos reconciliados com Deus. O muro de separação caiu. Cristo Jesus fez essa religação entre nós e o nosso Deus. O véu do corpo de Cristo foi rasgado, traspassado por mim e por você, para que tenhamos vida e vida com abundância. Portanto, vivamos em novidade de vida, buscando a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo pela Sua palavra, nos dando graça para permanecermos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.